Agora é a hora dos colunistas aqui em O Tempo Esportes. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Guilherme Flossar sobre o Atlético, mas o Josias Pereira já está ao vivo com a gente nesta sexta-feira. Porque ontem, Josias, você escreveu na sua coluna, aliás, não ontem, né? Aquele dia antes de ontem. Eu tô meio perdido essa semana, mas foi no dia que o Josias esteve aqui com a gente no estúdio, fez a sua estreia em O Tempo Esportes. Falava sobre dar uma resposta. Ontem, a alternativa tática que acabou marcando o jogo, né? Mudar o esquema durante o segundo tempo, principalmente o resultado que o Cruzeiro constrói de 2-0 contra o Libertad lá no Paraguai. Foi uma resposta, Joe? Boa noite. A gente tem que bater palmas para o nosso Fernando Seabra, né? Finalmente aí ele conseguiu ter mais ousadia. A gente tem que criticar, quando a gente tem que bater, a gente bate, mas quando tem que elogiar, temos que elogiar. O Fernando Seabra colocou um esquema aí com 3 atacantes, mudou essa formação do Cruzeiro, teve alteração também defensiva, o João Marcelo não vinha apresentando grandes atuações, mas o Cruzeiro com o Vidalba teve uma atuação consistente. Só tenho que destacar aqui, Pedro, que eu não gostei do nosso Zé Ivaldo e também do Matheus Pereira. O Matheus Pereira talvez tenha uma situação de que ele estaria, né, forçando ali uma situação de mais um cartão para poder ficar livre dessa situação que ele convive neste momento da Sul-Americana. Agora o Zé Ivaldo realmente está devendo. Eu lembro que, acompanhando vocês pela rádio, as transmissões do Tempo FM, lembro de uma entrevista do Zé Ivaldo depois daquela partida contra o Boca Juniors, que ele disse, né, desculpe a palavra, mas foi o que ele disse, que foi uma partida de merda, né? Então, mais uma vez ele continua aí mantendo umas atuações bem irregulares. Mas o Cruzeiro conseguiu render positivamente com algumas peças, e eu destaco principalmente essa questão do meio-campo, porque o Lucas Romero jogando como primeiro volante rendeu muito bem. Acho que essa é a posição que ele se encaixa. Quando ele joga com o Wallace, não atua nessa posição de primeiro volante, aí o Cruzeiro fica um pouco perdido, mas ele, com o Matheus, ele joga bem. Eu acho que pode ser uma situação que o Cruzeiro possa trabalhar. Infelizmente o Matheus não estará disponível para esse jogo contra o Cuiabá, mas essa dupla de volantes eu gosto bastante, essa movimentação. O Cruzeiro que tem a parte brigadora com o Lucas Romero e tem o Matheus Henrique fazendo essa parte que jogou muito bem ontem. E o Cruzeiro com o Lautaro, Caio Jorge, Gabriel Veron, para mim, bem. O Cruzeiro conseguiu fazer uma partida boa. Ofensivamente, o Gabriel Veron ainda precisa se ajustar, né? Perdeu um gol, ele tem uma questão física aí também com ele, mas eu acho que ele pode ser um jogador útil para essa sequência. E também a situação do Lautaro, que esse sim também fez uma grande partida, em posição, luta, muito brigador, driblando. E o Caio Jorge, mais uma vez, inclusive se o Caio Jorge fizer mais um gol, né, Pedro, ele já vai igualar a quantidade de gols que ele teve quando esteve emprestado ao Frosinone da Itália. Meu Deus, 6h44. Pois é, mas agora que tá se adaptando mais, né? Acho que agora que ele tá mostrando um melhor futebol. Eu queria te perguntar, Josias, se você preservaria algum jogador, se sim, quem, para esse jogo de domingo 6h30 lá na Arena Pantanal contra o Cuiabá? Pois é, Pedro, eu acho que o Cruzeiro não tem que poupar jogadores, viu? É um jogo importante pro Cruzeiro. A gente vê a situação do Cuiabá. O Cuiabá, se ele conseguir aí travar o Cruzeiro na Arena Pantanal, vai ser o 3º jogo seguido que eles não perdem jogando em casa. Mas o Cuiabá tem a 2ª pior campanha, né, como mandante do Brasileirão. Então o Cruzeiro tem que partir para cima e também se impor diante do Cuiabá. Acho que é um jogo chave aí para o Cruzeiro, para não deixar, né, ficar distante dessa briga do G6. Então acho muito importante o Cruzeiro ter uma equipe forte para esse jogo. Não pouparia jogadores, assim. Talvez a situação do Barreal pode ser um jogador que pode ser preservado para o jogo da próxima quinta-feira aí contra o Libertad. Talvez eu não colocaria ele no segundo tempo, como o Seabra fez agora, né, nessa partida contra em Assunção.
mas eu acho que o Cruzeiro vai ter aquela situação de definir quem que vai ficar no lugar do Matheus, né? O Matheus Henrique. Eu acho que o Cruzeiro deve continuar, pelo menos na minha concepção, o Seabra tem que continuar testando esse esquema com 3 atacantes. Acho que funciona bem, não sei o que é Dimara essa formação, mas eu acho que o Cruzeiro pode trabalhar um pouco mais esses 3 atacantes. E aí olha só, hein, não sei quem que ele colocaria nessa dupla, mas eu acho que o Ramiro talvez saia um pouco na frente do Lucas Silva para formar essa dupla com o Lucas Romero. Ontem a gente estava até achando que ele ia jogar ontem lá no Paraguai. De Marilelli, tem algum tema aí pro Josias? Não, eu só queria, se o Josias, pelo que ele tá vendo aí do Seabra, né, deu certo, ok, tá, 3 atacantes, depois terminou com 3 zagueiros e tal. Você acha que ele se convenceu desse esquema, Josias? Porque o difícil do Seabra é se convencer com os esquemas que ele monta, né? Porque cada dia faz um ali, né? Ele tem uma compulsão por mexer na equipe. Dimara, eu concordo com você nessa compulsão. Eu acho que esse que é o problema do Seabra, né? Ele conseguiu encontrar os 3 atacantes. Eu até estava vendo a transmissão ontem também dos amigos da Paramount, o PVC elogiando muito aí o Fernando Seabra, falando que eles são estudiosos do futebol, né? Falou, mas realmente existem algumas coisas no futebol, não sei o que o Lélio também pode achar sobre isso, mas acho que existem algumas coisas que tem que ter mais constância. Acho que o Cruzeiro precisa ser um pouco mais regular e talvez repetir algumas formas. Pode ajudar o Cruzeiro a ter essa constância que falta, né? O Cruzeiro buscando essas opções, mas trabalhando um esquema. Esse problema desse esquema com 3 atacantes é que o Cruzeiro tem um cobertor curto, né? Dimara, Lélio, não tem atacantes nesse momento que possa fazer essa transição. O Gabriel Veron tá voltando, o Barreal também. Então, se o Cruzeiro tira um jogador do ataque, vai perder um do meio campo, vai ter essas situações que ele vai ter que trabalhar. Mas eu acho que é o momento de tentar, pelo menos, focar numa formação e ver se isso vai dar certo, porque o Cruzeiro realmente, como você disse no nosso primeiro programa lá, Dimara, faltava repertório. Acho que ontem o Cruzeiro apresentou o repertório, né? Boa, valeu, Josias. Quero te dar um bom fim de semana aí e na segunda-feira estaremos aqui para repercutir. Pois não, Lelão? Não, o Josias falou sobre aí o ataque, né? Lembrando que o Dineno é só ano que vem. Isso. Rafa Silva não voltou. Isso. E realmente o Cruzeiro fica ali com o cobertor meio curto, né? Para escalar um time com 3 atacantes, mas parece que pelo menos ontem, contra um adversário até mais frágil, foi uma decisão muito acertada. E um abraço pra você, Jojo. Ô, Lélio, um abraço. Estava até aqui, curiosamente, fazendo uma matéria sobre o nosso Manchester United, né? Vai enfrentar o Crystal Palace. Lembrando que na última temporada não venceu nenhuma do Crystal Palace, Lélio. É verdade. Será que agora vai? Ué, tem obrigação de ganhar. Quando é assim, se tem obrigação. Mas nós já sabemos como é que pode ser, né? É isso. Jojo, um abraço pra você, bom fim de semana, até segunda. Muito obrigado, Pedro. Tchau, Dimara. Tchau a todos os nossos ouvintes.